Olá, graça e paz para todos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Eu quero agradecer a todos do fundo do meu coração por todos que estão colaborando com o canal, fazendo a sua inscrição, compartilhando. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida e a tua família. Hoje nós vamos examinar a palavra de Deus que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 18, verso 19. Ele há de ordenar seus filhos para que guardem o caminho do Senhor. O tema da mensagem: colocando a casa em ordem. De vital importância na chamada de Abraão, foi o propósito de Deus para que ele fosse um líder espiritual em casa e ensinasse a seus filhos o caminho do Senhor. Com a chamada de Abraão, Deus estabeleceu o pai como responsável na família para ensinar os filhos para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo. Um dos benefícios de colocar a casa em ordem é a intimidade com Deus. Amós capítulo 3, verso 7 diz: o Senhor nada fazia em Israel sem que primeiramente revelasse os seus planos aos seus profetas. Tudo que Deus ia fazer, primeiramente ele revelava aos seus profetas. Não há segredo. Gênesis capítulo 18, verso 17, Deus disse: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que ele há de ordenar os seus filhos para que guardem os mandamentos do Senhor. Então todos aqueles que colocam a sua vida e a sua casa em ordem, cria uma intimidade grande com o Senhor. E tudo que Deus vai fazer, Deus revela para os seus profetas. Salmo número 25, verso 14. O segredo do Senhor é para os que o temem. Então todos os segredos do Senhor, ele vai revelar àqueles que o temem. O conhecimento pessoal de Deus e a comunhão íntima com ele destina-se aos que o temem e que repudiam o mal. Atos capítulo 10 conta a história de um homem chamado Cornélio, um oficial romano. Esta revelação é notável, pois mostra a abertura do evangelho aos gentios. Cornélio era piedoso, tinha temor a Deus, tinha influência, praticava a liberalidade, ou seja, ajudava os pobres, fazia oração de contínuo, receptividade e obediência. Era um gentil que não conhecia Jesus, não tinha intimidade com Jesus, mas temia a Deus. E a Bíblia diz que ele e toda a sua família eram piedosos, ou seja, ele era um varão que tinha liderança espiritual na sua família, na sua casa. Era um líder, um guia espiritual, mesmo sem ter conhecimento pontual de Jesus, mas ele temia a Deus. O verso 4, memorial, escritos que relata fatos memoráveis, lembranças, memórias, petição escrita. O verso 4, orações para memória diante de Deus. Deus considera as nossas orações em sacrifício que sobe até Ele, lembrando-lhe da nossa perseverança ao invocá-lo com fé e
devoção. Então existe um memorial diante de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 2 Crônicas, capítulo 15, verso 7. Mas esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. O nosso trabalho não é vão no Senhor. Malaquias capítulo 3, verso 16. Ao memorial escrito para os que temem ao Senhor. Contrastando com a maioria, ainda havia uns poucos que honravam a Deus. Número 1. O Senhor então promete que conservará no céu um registro permanente dos que o temem, através de uma vida fiel diante dele. Esta passagem nos assegura que Deus observa e anota a nossa felicidade e amor que lhe dedicamos. Quando comparecermos diante de sua presença, ele há de se lembrar de nossa lealdade, dedicação e nos tratará como seus filhos. Verso 17. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, que farei? Serão para mim particular tesouro. Poupa-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Verso 18. Então verei outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Atos capítulo 10, verso 9. O apóstolo Pedro ao terraço a hora 12. Os cristãos do Novo Testamento eram muitos dedicados à oração. O exemplo de Jesus, estavam convictos de que o reino de Deus não poderia manifestar-se em todo o seu poder mediante poucos minutos de oração por dia. Exemplo, Daniel orava 3 vezes ao dia. Número 1, o judeu piedoso orava 3 vezes ao dia. Era a prática dos seguidores de Cristo, principalmente os apóstolos. Capítulo 6, verso 4. Orar com a mesma devoção. Pedro e João subiram ao templo para a hora da oração. E Lucas e Paulo fizeram o mesmo. Capítulo 16. Pedro orava regularmente ao meio-dia, ou seja, a hora sexta, 12 horas. Deus recompensou Cornélio pela sua fidelidade na observância das suas horas de oração. Deus sempre abençoa aquele que é dedicado, é zeloso. 2. As Escrituras exortam os justos a continuarem perseverantes na oração. Romanos capítulo 12, verso 12. Alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, perseverai na oração. Lucas capítulo 18, verso 1. A orarem sempre. 1 Tessalonicenses 5,19. 5,17. A orarem sem cessar. Estas exortações indicam que
não poderá haver nenhum poder celestial em nossa batalha contra o pecado, Satanás e o mundo, nem vitória em nossa tentativa de ganhar os perdidos, sem muita oração diariamente. E o povo, a igreja, não gosta muito de oração. 3. Não seria do agrado de Deus, tendo em vista a exortação do Senhor Jesus, que seus discípulos vigiassem e orem pelo menos 1 hora. Mateus 26, 38. E à luz da urgência dos tempos do fim, nos quais vivemos, se todo justo dedicasse pelo menos 1 hora por dia à oração e ao estudo da palavra de Deus, visando o crescimento do reino de Deus aqui na terra. Salmo número 55, 17. De tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Salmo 63, 1. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito. Provérbios 8, 17. Eu amo os que me amam, e os que madrugada me buscam, me acharão. Gênesis capítulo 26, 25. E edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda. Ali, os servos de Isaque cavaram um poço. Edificou ali um altar. Altar é um lugar onde Deus escolhe para que seus filhos o adorem. O altar é feito de pedras brutas, para que a fonte da adoração começa em Deus e termina em Deus. Ele serve também para apresentar o nosso sacrifício a Deus. 2. Armou ali a sua tenda. A tenda era uma montagem portátil que Isaque possuía e carregava junto ao seu corpo. Era portátil. Cavar um poço. Em geologia, considera-se um poço a obra de captação de água subterrânea feita por meio de escavação. E edificou ali um altar, tipificava a Cristo e o preço que ele pagaria. De fato, Jesus Cristo é este crucificado. Era tudo do que se tratava, é tudo o que se trata na atualidade. E invocou o nome do Senhor. Há uma diferença em invocar o nome do Senhor quando a gente está fora da vontade de Deus e quando se está no centro da vontade de Deus. Por isso é importante invocar estando no centro da vontade de Deus, na obediência, alinhado com Deus e a sua palavra. Este invocar se apoia na fé e vitória, que será recompensado. A Bíblia diz em Gênesis 26, 25, que Isaque, primeira coisa que ele fez foi construir o altar. Depois que ele foi construir a tenda, armar a tenda, e depois ele foi cavar o poço. Nós vemos a prioridade no mundo espiritual. Aonde os patriarcas chegavam, eles não se preocupavam com comida,
com bebida, nem com casa. A primeira coisa que eles faziam era construir um altar ao Todo-Poderoso. Assim, tendo intimidade e ligação com Deus, o restante vinha depois. E hoje não é diferente. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Que tipo de casa você está construindo? Que tipo de habitação nós estamos construindo aqui na terra? Temos construído primeiramente o nosso altar? Temos colocado o nosso altar em ordem diante do Senhor? Como está o nosso altar? Como está a nossa casa? Como está como templo do Espírito Santo? Será que estamos com a nossa casa ordenada segundo a vontade de Deus, como os patriarcas, que priorizavam o altar, a ligação com Deus, a identificação com Deus, a comunhão com Deus, a comunicação com Deus primeiramente? Como estamos diante do Senhor? Que casa nós estamos construindo? Vamos estar orando neste momento. Senhor Deus, oh Deus querido, Deus poderoso, Deus maravilhoso, aí está, meu Deus, mais uma porção da Tua palavra falada aos nossos corações, uma palavra rema, uma palavra poderosa, uma palavra gloriosa, meu Pai, porque a Tua palavra é a verdade, e que esta palavra penetra como chama de fogo nos corações ardentos, meu Pai, os corações desejosos em aprender a Tua palavra, e que venham colocar suas vidas, suas casas, seus altares em ordem, meu Pai, que possa estar colocando lenha, pegando fogo diariamente, que venham separar tempo para orar, para falar contigo, para palestrar contigo, venha separar tempo para meditar na Tua palavra, meu Pai, e assim venham crescer na graça e no conhecimento, que Tu venha despertar, assopra com Teu Espírito Santo, o sopro do avivamento, o sopro do despertamento, liberta a Tua igreja do comodismo, Pai, em nome de Jesus, meu Pai, que todo espírito de comodismo e conformismo seja repreendido, meu Pai, liberta a igreja da negligência, da indolência, meu Pai, desperta o Teu povo e aviva a Tua obra, meu Pai, realiza uma grande obra no meio do Teu povo, não deixa a Tua igreja parada, meu Pai, mas aviva a Tua igreja, para que possamos continuar crescendo na graça, no conhecimento, indo em direção a Ti, meu Pai, através da Tua palavra. Ó Deus amado, eu quero agradecê-lo, quero louvá-lo, quero glorificá-lo na beleza da Tua santidade, pela obra que Tu estás realizando e pela obra que Tu vais realizar, mas principalmente porque Tu és o nosso Criador, o nosso Salvador, o nosso Rei, o nosso Redentor. Muito obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E eu te peço, continua compartilhando, continua lá dando seu like, dando seu joinha lá, para que o canal possa continuar crescendo, e que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Faça também um comentário, entra lá e faça o comentário, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua casa, abençoe a tua família, que Deus abençoe esta nação, em o nome de Jesus. Amém.